dói. A perda não institui nenhuma dor. O que dói é a perda de prestígio. O que nós brigamos e nos matamos e trocamos cotoveladas na vida cotidiana é pelo prestígio. Eu quero dinheiro, não é pelo dinheiro, é porque o dinheiro me dá prestígio. Meu carro, Tini, ele chama atenção na rua. Por quê? Porque eu preciso de um carro? Não, porque me dá prestígio. As pessoas vão olhar admiradas para o meu carro. Nossa, olha o carro dele. Nossa, o que será que ele faz? Então vamos lembrar sempre que a regra é o anonimato. A regra é ter um projeto e o projeto não dá certo. Pega aí o Edison e pega o Santos Dumont. A regra foi dar errado. A exceção foi a vez que a invenção deu certo. Olá, tudo bem? Como vai? Obrigado por se juntar a nós mais esse vídeo. Sempre lembrando que é muito importante, antes de nós entrarmos no assunto, por favor, não deixe de dar um like, não deixe de fazer um comentário, de dar uma sinalização para que o algoritmo da plataforma possa ser alimentado e com isso a gente consegue aprimorar o conteúdo que a gente entrega para vocês aqui semanalmente. Se você quiser colaborar com o nosso trabalho também, para que a gente possa continuar mantendo essa estrutura e continuar entregando conteúdo de qualidade para você, você pode colaborar com o nosso trabalho aí no QR Code, no Pix que a gente deixa aí disponibilizado para vocês, ok? Muito bem, então hoje nós vamos falar um pouco sobre o assunto do momento, que são as Olimpíadas. Não é isso? O Brasil ganha uma medalha de ouro no surf. No dia seguinte está todo mundo procurando escola de surf. O Brasil ganha medalha no skate. No dia seguinte está todo mundo comprando skate. Não é isso? Então tem esse efeito, né? Esse efeito de recrutamento, de mobilização e motivação, que é muito bonito. Sem sombra de dúvida, contribui para a formação de novas gerações de atletas e competidores nas modalidades. Mas é interessante lembrar que as Olimpíadas já foram palco de várias situações embaraçosas, né? A nossa edição atual passou por várias polêmicas aí, né? Críticas em relação à abertura, questionamentos em relação à verdadeira qualidade da água do Rio Sena. Teve gente reclamando da comida no refeitório, até isso teve, né? Então tem uma série de coisas assim que muitas vezes competem com o glamour na hora da popularização. Agora, já houve momentos antigos também no passado, assim, nós tivemos uma Olimpíada em que o Adolf Hitler se retirou da competição porque um resultado de uma prova de corrida contrariava a ideologia, contrariava o pensamento dele. Ele sai e foi uma coisa bastante chata dentro das Olimpíadas. Fato é que as Olimpíadas foram criadas, elas foram desenvolvidas 1800, acredito que a primeira foi em 1896. Houve algumas outras edições que já não foram tão divulgadas, porque elas ocorreram simultaneamente a outros eventos. Parece que em 1904 e 1908 já foram edições estabelecidas. Mas no começo, e também a estrutura de treino era outra. A gente vê alguns vídeos nas redes sociais em que você vê antigas provas, como é que as provas eram feitas, salto em altura, salto em distância, e é até ingênuo, a gente olha até ingênuo em relação ao que veio a ser posteriormente. Mas quem desenvolveu, o principal desenvolvedor do conceito de Olimpíada foi Pierre de Frédy. Pierre de Frédy era o Barão de Coubertin. Esse Barão de Coubertin foi o cara que pessoalmente mais se empenhou para que os jogos acontecessem, e depois ele se tornou
autoridade máxima na organização dos Jogos Olímpicos por algumas edições. E este Barão de Coubertin, ele era educador. Na verdade, ele era um educador. E ele concebeu os Jogos Olímpicos da Idade Moderna. Ele era historiador também. Ele concebeu isso. Vamos recuperar aquela figura clássica das Olimpíadas da Grécia Antiga. Essa Grécia do Hércules, do Aquiles, essa daí, né? Tinha os jogos em que os soldados, os combatentes, demonstravam suas habilidades. Ele resolveu pegar essa tradição e revivê-la. Então chama-se os Jogos Olímpicos da Idade Moderna. Então, na verdade, as Olimpíadas são as Olimpíadas da Idade Moderna. A ideia do Coubertin era manter a memória da origem histórica desses jogos, né? O que, de fato, tem sido um pouco obscurecido, né? Tem sido um pouco apagado dentro da enxurrada de notícias que todo dia a gente tem e acompanha, né? Eu, vocês, todo mundo. Mas o fato é que, quando o Barão de Coubertin idealizou, ele deixou uma frase, que é uma frase antológica que eu vou ler aqui para vocês, que ele dizia assim: a coisa mais importante nos Jogos Olímpicos não é ganhar, vírgula, mas participar. O essencial na vida, e aí ele passa a falar na vida, olha só, o essencial na vida não é conquistar, mas lutar bem. Reparem que aqui ele faz uma torção de sentido. Os Jogos Olímpicos originais, clássicos, da Grécia Antiga, eles eram feitos para conquistar e eram disputados por os soldados, que tinham por objetivo o quê? Conquistar o quartel, conquistar as dependências do inimigo. Aqui ele fala, o essencial na vida não é conquistar, mas lutar bem. Ele faz uma distinção. Guerra é uma coisa, vida é outra. A coisa mais importante nos Jogos Olímpicos não é ganhar, mas participar. 2 pontos. O essencial na vida não é conquistar, mas lutar bem. Agora, isso é interessante porque tem uma dica, né? Repito, ele era um educador. Então, muito embora ele não tivesse esse termo quase técnico que nós temos hoje, o bem-estar psicológico, saúde, qualidade de vida, né? Desenvolvimento pessoal, não existiam esses termos para expressar entrarmos em acordo conosco mesmos. Ele fala de na vida, ele fala em participar, ele fala em lutar bem. Na vida, o importante, o essencial não é conquistar, mas lutar bem. Então, isso fica relativamente esquecido, especialmente nas coberturas jornalísticas, informativas. Aqui não vai nenhuma crítica, está todo mundo trabalhando, está todo mundo fazendo o que tem que fazer. Saiu uma medalha em determinada modalidade, eu tenho que veicular, não tenho que ficar filosofando. Né? Mas o não medalhista, aquele que não ganhou a medalha, aquele que não chegou, não subiu no pódio, e esse cara? Esse cara que realmente não subiu ao pódio, é claro que ele tem o mérito dele, é claro que os Jogos Olímpicos reconhecem o trabalho dele. Mas nós estamos falando aqui desse efeito psicológico e do quanto nós podemos nos mirar, o quanto que os atletas olímpicos podem ser paradigmas para a gente, podem ser modelos para a gente, podem ser pessoas que a gente queira imitar. Isto porque os Jogos Olímpicos hoje, eles oferecem duas coisas. Eles oferecem dinheiro, né? Tem uma premiação, e eles promovem também celebridade. E estas duas coisas, posses financeiras e celebridade,
são dois dos valores mais cultuados nas mídias e na vida cotidiana. A gente fala mídias, vamos lembrar que mídia quer dizer Mass Media Communication, comunicação em meio à massa. Ficou mídia. Mas significa o seguinte, é a comunicação ampla, grande, aos milhares. E com as redes sociais, então, aí é que a comunicação em massa subiu a níveis nunca antes vistos, a ponto de pôr em risco a primazia e a exclusividade da informação, que antes era detida por órgãos de imprensa e tudo. Então, você vê o quanto que isto é uma comunicação importante. E aqui eu estou querendo me dirigir às pessoas que estão, como eu, se alegrando com os medalhistas, especialmente quando é brasileiro. O cara aparece lá com a bandeira do Brasil, aparece com a camisa do Brasil. Mas nós também precisamos ter um olhar, não deixar de nos lembrar de que o atleta que não ganhou a medalha também pode ser um modelo. Ele também pode ser um exemplo. Qual? A gente já chega lá. Vamos de novo voltar um pouquinho o cronômetro. O Santos Dumont, o inventor do avião. Aí fica uma disputa, porque os americanos falam que o primeiro avião que voou foram dois irmãos, os irmãos não sei das couves. Mas a gente fala não, a gente fala que foi o Santos Dumont. Porque os irmãos americanos, eles fizeram o avião voar, mas eles puxavam. Ao passo que o avião de Santos Dumont, ele voou sem tração. Eu particularmente concordo com a versão Santos Dumont. Eu acho que realmente uma máquina que voa, a primeira foi o 14 bis. Por que 14 bis? Porque o protótipo 14 quebrou. Então ele fez o 14 bis. Mas o que é o mais interessante disso? É que era o protótipo 14. Então teve o 13, teve o 12, teve o 11, foi lá para trás. E o que aconteceu com esses outros protótipos? Eles não voaram. Não voaram. Simplesmente. Então imaginem vocês, se o Santos Dumont tivesse acontecido com o Santos Dumont, dele partir, dele falecer, no protótipo 12. Qual mérito seria atribuído a ele? Zero. No entanto, ele estava sendo extraordinariamente relevante. Por quê? Porque se ele falecesse, alguém ia retomar os estudos dele, as tentativas dele, e iria acabar fazendo talvez o protótipo 15, o 16 ou 17, mas em algum momento alguma máquina ia voar, porque o princípio estava certo. Então, imaginem o Santos Dumont falecendo no protótipo 7. Ele teria feito 7 máquinas e nenhuma voou. Então vamos pegar o outro exemplo, Thomas Edison. Tem uma autoria, a invenção da lâmpada aí é discutida como sempre. É um trabalho conjunto. Então várias pessoas vão desenvolvendo aspectos e vem uma e consegue arrematar para uma invenção que seja útil e redime todos os outros. Mas geralmente é um trabalho de equipe. Não existe o herói isolado, isso é uma ficção, né? Alguém sobrenatural, alguém com poderes sobre-humanos e que desce no planeta Terra a partir de uma nave espacial. Não acontece, né? Geralmente são equipes, são trabalhos. O Thomas Edison, ele pega e faz, eu não me lembro agora, 300. Depois, quem, por favor, dá um Google e manda a resposta pra gente nos comentários. Quantas tentativas de lâmpada o Edison fez até que ele conseguiu uma que o eletrodo era estável e produzia luz? Tem um número, eu não lembro agora. Mas enfim, e se ele, vamos dizer que fosse o protótipo 300 e alguma coisa. Imagina se ele para de fazer o que ele faz no protótipo 298. Ninguém ia saber nem o nome dele. Então a celebridade, a celebrização pela vitória, tá? É uma exceção. Além de falaciosa, ela é uma exceção.
Não é o que costuma acontecer. Nós tivemos nessas Olimpíadas 10.714 atletas. Depois vocês podem contar comigo, quando a Olimpíada terminar, quantas medalhas foram entregues. Aí você pega o número de medalhas e divide pelo número de atletas, levando-se em conta os esportes coletivos, ok? Tem time, tem o vôlei, futsal, handball, futebol, todas essas modalidades têm. Às vezes a distribuição de medalhas acaba sendo maior, né? Então, ou de vitórias, enfim, depende muito de como você faz a computação disso. Mas se pega aí de um pool de 10.714 atletas, quantas medalhas foram distribuídas? Aí você vai ver que a regra é não ganhar medalha, pelo menos não essa de pódio. Essa é a regra. Não adianta você se mirar na exceção. Você quer ler um livro, quer saber o que é a vida de um jogador profissional de futebol? Não adianta ficar olhando para os caras aí que estão no topo da pirâmide. Nem que olhar um cara que ganha um salário mínimo, 2, que joga na Série C, que joga na Série D. Você acha que um jogador da Série B, da Série C, você acha que ele é menos jogador do que da Série A? Você acha? Eu não acho. Treina igual, se disciplinado igual, tem os compromissos igual, tudo igual. Né? Talvez a roupa seja menos colorida, eventualmente, né? Tem menos dinheiro, não vai ficar comprando terno azul metálico, né? Mas o compromisso de trabalho vai ter sempre o tempo todo, né? Muito bem, isto dito, eu acrescento ainda a vocês uma coisa, assim, que aprender é perder potencialidades. Então, quando a gente aprende na escola, a gente aprende a falar português, a gente deixa de aprender a falar servo-croata. Isto determina uma modificação em sistema nervoso central. Então eu vou colocar aqui para vocês uma imagem das células piramidais. Células piramidais são os tipos de neurônio, né, que são responsáveis pela transmissão de impulso nervoso, dos potenciais de ação. Estas células são altamente diferenciadas, são altamente sensíveis e porque elas têm um formato meio cônico, meio piramidal, chamam-se células piramidais. Estas células piramidais estão sempre em rearranjo de sinapse, ou seja, estão sempre refazendo as suas conexões com os outros neurônios. E isto, para a teoria do aprendizado, é o substrato celular tecidual, histológico do processo de aprendizado. E a gente sabe que, à medida que nós vamos tendo essa poda dendrítica, né, esse dendritic pruning que a gente fala, nós vamos também desconsiderando outros dendritos. E quando a gente pega no macroscópico o cérebro, você tem tratos. E muitos tratos são fortalecidos por uso e outros vão ficando menos desenvolvidos por desuso. Então vejam, na verdade, para o processo do aprendizado, para o processo da evolução emocional, cognitiva, para o progredir da memória episódica, para que nós tenhamos todos esses mecanismos neurofisiológicos atuando a nosso favor, nós temos que ter uma contínua reformulação que inclui a perda. A perda é tão essencial quanto o ganho. Então eu toco guitarra e eu toco bateria. Aí eu começo a treinar guitarra. Eu estou indo muito bem. O Van Halen, o guitarrista do Van Halen, queria ser baterista. Aí eu acho que o baterista era mais velho, ele empurrou o caçula para a guitarra. Não, mas eu quero fazer bateria. Não, mas eu vou fazer guitarra. Aí por fim, então ele foi o Eddie Van Halen, falou, tá bom, vai, eu toco essa porcaria.
a guitarra. Veja no que deu. Né? Então, o que acontece? Quando o Eddie Van Halen para de tocar bateria e começa a tocar guitarra, ele vai aprimorando a técnica de guitarra dele, mas ele também vai enferrujando, a gente até fala enferrujar, ele vai enferrujando a habilidade na bateria. Ele vai saber tocar bateria? Vai, mas não chega aos pés do que ele faz na guitarra. Então ele perdeu a habilidade na bateria. O irmão dele, baterista, também perdeu a habilidade com a guitarra, porque ele se dedicou à bateria. E assim vai, assim por diante. Então, é importante nós recuperarmos um pouco, sairmos dessa ficção nociva, que é ganhar, ganhar, ganhar. Não tem ganhar sem perder. Não tem dois ganhares iguais. E se você tem um mérito porque você ganhou muito, você se dedicou à antropologia estrutural. Bacana, você chegou num ponto de erudição que poucos chegam. Você sacrificou, você perdeu um monte de outras possibilidades literárias, intelectuais, matemáticas. Você perdeu um monte de coisa. Você não faz conta que nem um engenheiro. Já o engenheiro também não vai, muitas vezes, atingir o ponto do que você está falando. E assim por diante. Então é muito importante que ganhar, ganhar, ganhar tem o perder, perder, perder. E a perda não dói. A perda não institui nenhuma dor. O que dói é a perda de prestígio. O que nós brigamos e nos matamos e trocamos cotoveladas na vida cotidiana é pelo prestígio. Eu quero dinheiro, não é pelo dinheiro, é porque o dinheiro me dá prestígio. Meu carro, tine, ele chama atenção na rua. Por quê? Porque eu preciso de um carro? Não, porque me dá prestígio. As pessoas vão olhar admiradas para o meu carro. Nossa, olha o carro dele. Nossa, o que será que ele faz? É isso que o cara quer. Né? Que é uma tentativa, quer dizer, o que é o prestígio? É uma tentativa de ser amado. E querer ser amado não tem absolutamente nada de errado. Mas a gente pode trilhar caminhos muito ruins. Um deles é supor que se eu não ganhar, eu não serei amado. E essa é uma das posições mais escravas que existe. Nós vamos parar por aqui hoje. Tá? Ainda poderíamos falar muito sobre dois outros grupos humanos altamente relevantes, provavelmente os que introduziram a mais intensa inovação tecnológica da história da humanidade. Aí você vai dizer, eu já sei, Vale do Silício. Que Vale do Silício, rapaz? Isso é um bando de gente que, como eu, já nasceu, todo mundo dava comidinha, tinha casa, tinha conforto, foi para a escola, teve um monte de privilégios. Esses caras aí, não, o avanço que eles fazem é muito questionável. O grande avanço foi o seguinte, foi o grupo que percebeu que se você plantasse uma semente perto da tua casa, você não precisava entrar lá no meio do mato para pegar a fruta dessa planta. E o cara que percebeu, em vez de sair caçando, se machucando, furando o pé no espinho, de vez em quando levando a pior com a presa, em vez de sair caçando, você põe uma grade, uma cerca, e fazia o bicho morar junto com você. Aí a hora que você quisesse, você ia lá, batia e tinha carne, tinha leite, tinha ovo e assim, tinha pelo e assim por diante. Esses caras são gênios. E o cara que inventou a roda? E o grupo que dominou a tecnologia do fogo? Não tem glamour, mas nada teria sido construído se não fossem esses. Então vamos lembrar sempre que a regra é o anonimato. A regra é ter um projeto e o projeto não dá certo. Pega aí o Edison e pega o Santos Dumont. A regra foi dar errado. A exceção
foi a vez que a invenção deu certo. Isso é extremamente importante se você está num percurso em que você está fazendo o seu esforço, você está tendo o seu empenho e nem sempre os resultados vêm do jeito que você gostaria. É extremamente importante você se aceitar, perceber que você está vivendo a regra e que esse é o caminho para ter uma existência mais satisfatória e empreendedora, suportar a perda. É isso aí, muito obrigado, até a próxima, um abraço.